Fala galera, Tiago na área novamente e a dica de hoje é sobre regra de três simples, beleza? Pessoal, só lembrando que na regra de três simples nós vamos trabalhar sempre com duas grandezas, certo? E essas grandezas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então a gente chama comumente de regra de três direta ou regra de três inversa. Qual é a diferença entre elas, pessoal? Na regra de três direta, nós temos sempre o mesmo sentido nas nossas grandezas. E na regra de três inversa, os sentidos são sempre opostos, tá? Vamos ver o exemplo de cada uma delas para vocês perceberem a diferença, tá? Na regra de três simples direta, nós temos o seguinte: comprei 5 metros de corrente por R$20. Quanto pagarei por 10 metros? Vamos lá. O primeiro passo é identificar as duas grandezas que nós temos aqui, ó. E nós identificamos a grandeza corrente e valor, pessoal. Aí nós vamos colocar duas colunas aqui, ó. Corrente e valor. Certo? Qual foi a primeira situação que o problema me deu? Comprei 5 metros de corrente por R$20. Então, na coluna corrente colocamos o 5 e na coluna do valor colocamos o 20, certo? Qual é a pergunta que o problema faz, pessoal? Quanto pagarei? É onde vai entrar a nossa variável, lembra? Nós não sabemos qual é o valor, então vamos chamar esse valor de x. E esse x está associado a quantos metros, pessoal? A 10 metros. Está aqui, beleza? Então, vamos lá. Se nós aumentarmos a quantidade de correntes, né? Se nós comprarmos mais correntes, o que vai acontecer com o valor? Nós vamos pagar mais ou menos? Com certeza, nós vamos pagar mais, pessoal. Então, ó, repare que as duas grandezas, elas estão no mesmo sentido. Conforme aumenta a quantidade de correntes, aumenta também o valor. Então, se trata de uma regra de três direta. E para calcular o valor de x, certo? Quanto eu vou pagar, é só multiplicar cruzado, pessoal. Multiplicando cruzado, nós temos 5 vezes o valor de x, que é igual a 10 vezes 20. Beleza? Vamos repetir esse 5x e lá do outro lado a gente multiplica. 10 vezes 20. É só repetir o 20 e acrescentar um zero. E para finalizar, 5 que multiplica lá vai dividir do lado de cá, formei a minha fração, pessoal. Dividimos a fração 200 por 5 e encontramos o quê? 40, galera. Então tá aqui, ó. Quanto que nós vamos pagar por 10 metros de corrente? R$40. Então vai entrar aqui na nossa resposta, ó. R, cifrão, 40,00, pessoal. Na regra de três inversa, lembrando que nós vamos trabalhar com sentidos opostos e nós temos o seguinte exemplo para vocês. Com 8 pedreiros, podemos construir um muro em 3 dias. Quantos dias levarão 6 pedreiros para fazer o mesmo trabalho? Vamos identificar as nossas duas grandezas. A primeira é pedreiros e a segunda é tempo em dias, não é isso? Então vamos colocar aqui as nossas duas colunas. A primeira coluna é de pedreiros e a segunda é tempo, certo? Qual foi a primeira situação que o problema informou? Com 8 pedreiros podemos construir um muro em 3 dias. Então vamos colocar o 8 aqui embaixo da coluna pedreiros e o 3 aqui embaixo da coluna tempo. Qual foi a pergunta que o problema fez? Quantos dias, pessoal? Então, onde é que vai entrar o nosso x? É aqui embaixo do 3, ó, na grandeza tempo. Então, quantos dias levarão 6 pedreiros para construir o mesmo muro? Ou seja, ele vai fazer o mesmo trabalho, certo? Então, vamos lá, pessoal. Vamos analisar os sentidos dessas duas grandezas. Nós tínhamos 8 pedreiros que fazem o muro em 3 dias. O que aconteceu com a quantidade de pedreiros? Ela diminuiu. Então, pessoal, a gente vai levar mais ou menos tempo para construir esse muro. Se nós diminuirmos a quantidade de pessoas que vai trabalhar, o que vai acontecer com o tempo? Ele vai aumentar, pessoal. Nós vamos precisar de mais tempo para fazer esse mesmo serviço. Então, ó,
os sentidos são opostos, então nós temos uma regra de 3 inversa. E na regra de 3 inversa, não posso multiplicar cruzado, hein, pessoal? Puxa a setinha assim, ó, direto, ó. Então, multiplicamos o 6 com o x e o 8 com 3. Vamos escrever a nossa equação, ó. Vai ficar 6 vezes o valor de x, que é igual a 8 vezes 3, certo? Repete 6x e do outro lado a gente multiplica. 3 vezes 8, 24. E o 6 que multiplica de um lado, ele vai dividir do outro, formei a minha fração. Então, x vai ser igual a 24 dividido por 6, que vai dar quanto, pessoal? 4. Então, na resposta, tá? A quantidade de dias que esses 6 pedreiros vão levar para fazer o mesmo trabalho será de 4 dias. Pronto, fechamos aqui o nosso tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar, ativar o sininho. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.